Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós hoje escolhemos o tema contrato, falar um pouco sobre contrato. Todos sabemos que, quando celebramos um contrato, estabelecem-se direitos e obrigações para as partes. E esses contratos dão estabilidade jurídica nas relações entre as pessoas e os estados e até entre os estados. Eu vou dar um exemplo. Contrato de aluguel de um imóvel. O locator e o locatário, ambos têm obrigações e têm direitos, tanto o locador como o locatário. Contrato de compra e venda. O vendedor e o comprador têm direitos e têm obrigações. Nós temos como maior contrato no nosso país, evidentemente, a Constituição da República. Esse contrato foi celebrado entre os cidadãos brasileiros e o Estado, na medida em que elegeram uma Constituinte no final da década de 80, e em 5 de outubro de 88 foi promulgada essa Constituição. A partir dali é um grande contrato que o povo brasileiro tem com o Estado. Portanto, o Estado e o povo têm direitos e têm obrigações. Há também, na relação entre os Estados, ou seja, entre os países, existem contratos, que nesse caso são chamados de tratados. Carta das Nações Unidas, o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, são contratos que devem ser respeitados, porque há direitos e obrigações entre os Estados, que são as partes. Mas acontece que as autoridades brasileiras, por razões desconhecidas, inexplicáveis, teimam em não cumprir os contratos estabelecidos, principalmente com o seu povo. Um dos casos mais graves é a garantia do direito fundamental à saúde. Eu trago para os senhores aqui o artigo que diz assim: a saúde é direito fundamental social assegurado no artigo 6º caput da Constituição Federal. A Carta Magna, portanto a nossa Constituição, trata da saúde no capítulo 2 do título 8, intitulada Da Ordem Social. E diz o seguinte, artigo 196 deste contrato que é a Constituição: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas no Brasil, as autoridades não cumprem, melhor dizendo, e teimam em não cumprir a Constituição e esse dispositivo que fala sobre a saúde. Vamos ilustrar o que saiu no jornal no dia 15 de maio, hoje é dia 17, portanto há 2 dias. O Hospital Cardoso Fontes não tem nem esparadrapo. No INCA também falta material. E o artigo vai dizendo o seguinte, vou ler. A falta de materiais e medicamentos essenciais ao atendimento de pacientes afeta pelo menos 2 grandes hospitais federais no Rio. No Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, documentos relatam o desabastecimento de itens como esparadrapo, vários tipos de agulha, seringas e sondas, além de luvas e fraldas. Já o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, chegou a ter cirurgias canceladas no fim de abril devido ao déficit de insumos. No dia 4 de maio, um memorando do Departamento de Enfermagem comunicava à coordenação administrativa a falta de diversos produtos. No dia seguinte, outro documento interno alertava sobre a quantidade insuficiente de fita zebrada, utilizada na autoclave durante o processo de esterilização de materiais. Atualmente, estamos trabalhando com fita zebrada por empréstimo.
Ressalto que a fita zebrada fornecida através do empréstimo é de péssima qualidade, sendo necessário seu uso em grande quantidade para obter o resultado satisfatório, informa o documento. No dia 8, outro profissional relata no livro de ocorrência não ter recebido fralda, esparadrapo, equipo, que é um tubo de plástico por onde passa o soro, agulha 40 por 12, utilizada na diluição de medicamento, e 3 tamanhos de gelco, dispositivo com agulha utilizado para acessar a veia durante o plantão. Entre os itens em falta, ainda estão várias apresentações de soro. Então, não adianta o artigo 196 da Constituição dizer que a saúde é uma prioridade, é um direito fundamental. Mas vamos mais. Diante desse quadro da saúde que já vem de longo tempo, e o nosso companheiro Dr. Paulo Pinheiro vem constantemente denunciando aqui, nas várias esferas, nós temos aqui um outro artigo interessante. 19 de maio, há um mês e pouco, portanto, um mês. Em Hospital de Bom Sucesso, o Hospital de Bom Sucesso não cumpre decisão judicial e Defensoria recorre à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu vou repetir. O Hospital de Bom Sucesso não cumpre decisão judicial. Aliás, o que é comum aqui. E Defensoria recorre à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O artigo continua dizendo: a Defensoria Pública da União, denunciou a República Federativa do Brasil, eu vou repetir, a Defensoria Pública da União denunciou a República Federativa do Brasil, que inclui União, Estado e município, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, em função do atendimento em emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso. Quer dizer, isso é um escândalo. Além de a gente não respeitar o que está no contrato firmado na Constituição brasileira, a gente desrespeita um acordo firmado internacionalmente. E a nossa população não toma conhecimento desse escândalo. O que é essa Corte Interamericana de Direitos Humanos? É um órgão judicial, autônomo, que tem sede em São José da Costa Rica, cujo propósito é aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de direitos humanos. Faz parte do chamado Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. A Corte tem competência litigiosa para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos a que lhe seja submetida a apreciação, sempre que os Estados signatários, e o Brasil reconheçam esta competência por declaração ou convenção especiais. Então, o Brasil é signatário desta convenção. A comissão tem, como ela foi estabelecida em 1959, portanto não é coisa nova. Sua estrutura atual é regida pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em 1969 e vigente desde 1978, portanto não é coisa nova. As nossas autoridades, antes de assumir os cargos no Executivo, principalmente, deviam ler um pouco, conhecer e respeitar, porque são contratos. Isto é contrato, que eles estão rasgando. Uma das funções principais da comissão é atender pedidos de pessoas ou grupos que alegam violações de direitos humanos, cometidas em países membros da OEA. O Brasil é membro. Os direitos protegidos detalham-se em 2 documentos internacionais: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Entre esses direitos humanos, nós temos, obviamente, o básico, o principal, o maior, que é o direito à vida, sem o qual ninguém pode usufruir dos outros direitos. Mas as nossas autoridades teimam em ignorar
em respeitar esses contratos. Para terminar nossa fala, senhor presidente, eu quero dizer que um paciente de 83 anos, notícia do dia 16 de junho, portanto, ontem, o jornal O Dia, paciente de 83 anos aguarda tratamento contra câncer há 6 dias, sentado na emergência do Hospital Cardoso Fontes. Há 6 dias, um idoso de 83 anos, com o lado esquerdo do corpo paralisado, em função de um derrame cerebral, sofrido no ano passado, está internado numa cadeira na emergência do Hospital Cardoso Fontes, Hospital Federal, em Jacarepaguá. Segundo a informação que eu obtive agora à tarde, no início, portanto, dessa tarde, a pessoa, portanto, esse paciente, conseguira resolver o seu problema. Mas veja bem, 6 dias para uma pessoa de 83 anos, nós estamos ferindo não só o direito à saúde, o direito à vida, mas estamos rasgando os nossos contratos que foram celebrados, assinados por todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado.